queria deixar claro aí pro diretor que daqui a pouco eu chamo ele de novo aí pra... Hoje, gravando na sexta-feira é isso, né? Vamos encher a cara aqui, vamos embora. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Conversa Bruta, o podcast que você sabe muito bem, né? O filho chora, a mãe não vê, e o esquerdista chora embaixo da cama, em posição fetal, porque aqui a gente fala verdades e verdades duras e doa a quem doer, né? A gente sabe muito bem como é que funciona, né? Você sabe muito bem como é que funciona o negócio aqui nesse podcast, então vamos embora. Antes de começar, queria mandar aqui os nossos patrocinadores, começando por Uroclínica, do Dr. Diego Oliveira, CRM 15100, cuidando da saúde do homem. Então é muito importante que em Balneário Camboriú, na Avenida do Estado 1350, telefones 47-3264-0005 e também 479-8817-9134. Marca a sua consulta, faz um check-up geral para cuidar da saúde do homem. Lance Madeira Plástica, os melhores móveis de área externa, os melhores móveis com madeira de qualidade, né? Madeira quase uma madeira sintética, né? Muito melhor que Cumaru, Tauari, Teca, qualquer outra. Vai lá, entra em www.lance.eco.br, também tem atendimento pelo WhatsApp 479-9232-3393, entrega para todo o Brasil. Se você mora em Araçariguama, interior de São Paulo, ou em Cabrobó, você mora, por exemplo, lá em São Gabriel da Cachoeira, em Amazonas, a Lance entrega para você. E também temos o apoio de Açaí Insano, o melhor e mais recheado açaí da região. Recomendo, muito bom açaí Insano. Entrega para Balneário Camboriú e Camboriú. Peça pelo WhatsApp 479-9174-9778. E também temos o nosso Pix, se quiser contribuir direto aqui para o programa, a chave é pix.mdbc@hotmail.com. Lembrando que aqui na tela do programa também vai ter o código, caso você queira escanear e contribuir para manter essa bagaça no ar, tá bom? Sem mais delongas, eu quero já chamar aqui o nosso convidado, que é com muita honra que eu recebo ele, que é escritor, jornalista, fundador do jornal Brasil Sem Medo. Muito bem-vindo, meu irmão, Paulo Briguet. Cara, que satisfação ter você aqui, velho. Alegria nossa, Bruno. Sempre bom conversar com você. E estar aqui no Conversa Bruta, eu tenho certeza que nós vamos ter uma bruta conversa. Que beleza. E antes de começar, é praxe aqui no programa a gente fazer o brinde da nossa cachaça misteriosa. Vamos lá. Né? Então vamos... A sua é diferente da minha, hein, É diferente porque é misteriosa, entendeu? Pô, desceu redondo demais. Tô até preocupado com isso, viu? Mas é cara, muito bom. Eu quero primeiro perguntar pra ti uma coisa. Desceu como água. Pô, quem diria? Que beleza. A gente vai guardar esse segredo aí pra nossa audiência. Não vamos falar exatamente o que é, né? Mas eu quero primeiro que você explique uma coisa. Desde o princípio, né? Desde o princípio, Deus criou os seus eternos, mas eu queria saber como que foi criado o Brasil Sem Medo. Olha, o Jornal Brasil Sem Medo, eu tenho estou completando esse ano 32 anos de jornalismo. Eu tenho 53 anos e estou Não parece, viu? Tá novo, 53 anos. E eu tenho 32 anos de jornalismo e já fui militante de esquerda. Quero falar sobre isso. Já fui diretor sindical, fui tudo que você imagina. Mas eu me tornei católico, né? Voltei para a igreja, que foi a igreja da minha infância. Me converti, né? Assim, na verdade, foi uma volta para casa, eu diria isso. Depois de um longo período de militância, de ateísmo e tudo mais. E eu me tornei um conservador. Tornei um conservador depois dos 30 anos. E conheci o trabalho do professor Olavo de Carvalho, e é o trabalho do professor Olavo de Carvalho que inspirou o Brasil Sem Medo. Por volta do ano de 2015, o Olavo de Carvalho escreveu o seguinte: o candidato que se apresentar como conservador nas eleições presidenciais vai vencer todos os adversários, vai superar todos os adversários. Foi uma fala profética, né? Que antecipou a candidatura do Jair Bolsonaro, que era vista como algo inconcebível. As pessoas não conseguiam sequer
imaginar a possibilidade de um conservador ser candidato a presidente da República, mesmo com a maioria da população tendo valores conservadores. Isso é uma coisa absurda que existiu no Brasil durante muito tempo. Durante muito tempo. Bruno, só fazendo um parêntese, até 15 anos atrás, era praticamente um crime você se declarar conservador no Brasil. É verdade. Não havia possibilidade de um político se declarar abertamente conservador. Nem o próprio Bolsonaro, que já era deputado na época. Entende? Ele podia falar... Você, quando dizia, não, eu sou conservador, era a mesma coisa que dizer o seguinte, eu sou bandido, eu sou fascista, eu sou um cara perigoso, eu sou alguém em quem você não deve confiar. Conservadorismo era um palavrão do Brasil. Era algo inconcebível. Não estava no imaginário das pessoas. As pessoas eram conservadoras, tinham atitudes conservadoras, mas ninguém se declarava conservador, muito menos os políticos. Porque eles são sempre os últimos a seguir qualquer tendência que exista na sociedade, na essência da sociedade. Veja, e ele disse isso e ele acertou. Quando o Bolsonaro se elegeu, ele disse outra coisa. Ele falou, o jornal que se apresentar como conservador vai vencer todos os seus adversários. Né? E, a partir daí, nós resolvemos criar o jornal Brasil Sem Medo, que é um jornal abertamente conservador, porque existem um historiador britânico chamado Robert Conquest. Ele tinha 3 leis sobre a política. E a segunda lei dele sobre a política é a seguinte: uma instituição, qualquer instituição, que não se declara abertamente de direita, cedo ou tarde vai ser tomada pela esquerda. Então, nós somos o primeiro jornal que se declarou abertamente de direita. Tá? Claro, houve o Terça Livre, que foi importantíssimo, surgiu antes da gente, né? Mas assim, um jornal com notícias diárias, entende? Com a cobertura diária, como nós fazemos, nós realmente fomos o primeiro, nós somos pioneiros nisso. Né? Claro que o caminho foi aberto pelo Terça Livre, né? Temos maior consideração e maior amizade e admiração pelo Alan, por toda a turma. Mas assim, o Brasil Sem Medo foi um jornal pioneiro. Né? Não há como negar que ele foi um jornal pioneiro em termos assim, de uma imprensa abertamente conservadora. E eu vou dizer, o que é ser conservador? Meu amigo, eu vou te dizer, a gente não precisa buscar os clássicos. Tá, claro, eles são muito importantes. É importante ler o Edmund Burke, é importante, né, conhecer o Oakeshott, é importante conhecer o Roger Scruton, todo mundo, né, essas pessoas que formularam, né, o conservadorismo, que moldaram, né, que deram uma definição de conservadorismo. Mas eu tenho uma definição muito simples de conservador. Conservador é o sujeito que busca a normalidade. Perfeito. É o sujeito que quer trabalhar, que quer criar a sua família, que quer ir à igreja, que quer criar os seus filhos bem. Tomar uma cervejinha no final de Quer semana. tomar uma cerveja no final de semana, que quer ter o seu círculo de amizades, que quer levar uma vida com sentido. Tá? Uma vida com sentido. Fazendo aquilo que que dá sentido à sua própria existência. Esse é o conservador. E a outra lei do Robert Conquest, sabe qual era? A primeira lei da política dele. Todo mundo é conservador naquilo que conhece bem. Essa lei é muito boa. Todo mundo é conservador naquilo que conhece bem. Por quê? A qualquer atividade que você se destina, pensa em qualquer atividade, qualquer ramo de atividade, ela possui uma tradição. Ela possui práticas que são consolidadas e que foram aprovadas pelo teste do tempo, geração após geração.
Você tem que conhecer isso, você tem que defender isso, esses valores básicos que constituem qualquer atividade humana, que fundamentam qualquer atividade humana. Então, o conservador é isso. E, portanto, o conservador é aquele que respeita a realidade, aquele que olha para a estrutura da realidade. Eu costumo dizer o seguinte: não existem fatos nem notícias de direita ou de esquerda. Existe a realidade. E nós, no Brasil Sem Medo, buscamos a realidade. Retratar a realidade. Num país em que o óbvio tem se tornado crime, isso é uma atividade perigosa. Com certeza. Se dedicar a mostrar a realidade dos fatos é uma atividade perigosa, complicada. Mas foi assim que surgiu o Brasil Sem Medo. Excelente. Respondi a tua pergunta? Não, mas está mais que respondido, foi muito além, inclusive, né? Mas eu digo o seguinte: a gente tem vivido hoje tempos realmente difíceis por conta também de um trabalho feito de anos de desinformação, anos de inclusive de dificuldade do acesso do cidadão comum a verdadeiras fontes. Tudo isso que esse fenômeno que a gente tem visto, o surgimento inclusive da direita, tem muito a ver com a internet. Você acredita que as pessoas, elas, a partir desse momento, houve um consenso dialético entre as pessoas, que elas começaram a fazer tese, síntese, antítese e começar a chegar em sensos fora desse comum que esses meios de comunicação estavam tentando jogar as pessoas para essa vala comum, né? Vou citar dessa forma. Você não acredita que todo esse fenômeno ele foi inclusive propício não apenas para a existência de uma nova direita, mas para a formação, por exemplo, de uma pessoa como Jair Bolsonaro se transformar presidente do Brasil? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo que a própria esquerda muitas vezes segue atônita, sem conseguir entender esse fenômeno, né? E isso tem muito a ver com essa questão, né, dessa quebra de monopólio de informação desses... Claro, por isso que eles querem controlar a internet de qualquer maneira. Por isso que eles querem, porque a internet libertou as pessoas. Perfeito. Libertou as pessoas. Libertou os idiotas. Sim, libertou os idiotas também. Mas libertou as pessoas comuns, as pessoas normais. Mostrou a realidade que as pessoas viam no seu dia a dia. Mas às vezes porque a esquerda, ela faz o seguinte, uma das frases que definem a esquerda é do Marx, mas não é do Karl Marx, é do Groucho Marx. Já até sei qual é, mas fala para a audiência aí. Você vai acreditar nos seus olhos ou no que eu estou dizendo? É isso. Você está vendo a coisa acontecer na sua frente. E tem um militante, às vezes um militante de redação, porque hoje a maioria absoluta dos jornalistas é composta por militantes de redação. Aí tem um militante de redação que quer provar que aquilo que você está vendo perfeitamente na sua frente não é verdade. Verdade é o que ele está falando. Você está vendo, por exemplo, nós chegamos à era, como o Chesterton dizia, nós chegamos à era em que se tornou proibido dizer que a grama é verde, que o céu é azul, que um homem é um homem e que uma mulher é uma mulher. Nós chegamos a isso. Você está vendo lá, tem um homem na sua frente. Tem um homem, ele tem cara de homem, ele tem voz de homem, ele tem o pomo de Adão, ele tem musculatura de homem, ele tem todas as características biológicas de um homem. A presença dele é a presença de um homem. Você está vendo, você está ouvindo, você está ali. Os seus sentidos todos dizem para você, aquilo é um homem. Mas ele se diz mulher. Ele colocou um vestido e passou um batom. Você precisa dizer que ele é uma mulher. Você é obrigado a isso. E se você não disser, você se torna um criminoso. Entendeu? Então, é o que eu disse. O óbvio, dizer o óbvio no Brasil hoje
se tornou perigoso. Perigoso, de dizer o óbvio. Que as coisas estão acontecendo na nossa frente. E nós não podemos dizer. Isso. Mas antes, quando não havia a internet, qual era o problema? Havia um abismo entre os meios de comunicação e a vida comum. Né? A verdade oficial era aquela que estava nos jornais. Você ia ler nos jornais para ver o que tinha acontecido, né, no mundo. De repente, as pessoas descobriram que muitas vezes a única coisa que tem verdadeira no jornal é a data. Tá? Muitas vezes, a única coisa que tem verdadeira no jornal é a data. As pessoas descobriram que, na maioria dos casos, vale aquela frase antológica que o jornalista é o sujeito que separa o joio do trigo e publica o joio. É o que nós temos hoje na grande imprensa em geral, com raríssimas, mas raríssimas exceções. Né? Com raríssimas exceções, a grande imprensa é tudo isso. É uma fábrica de ilusões, é uma fábrica de narrativas que não correspondem à realidade, que não são recortes, são fragmentos da realidade que não nos dão uma visão ampla da realidade. E no Brasil Sem Medo, nós seguimos o seguinte, desde o começo do Brasil Sem Medo, começamos em dezembro de 2019. Eu digo para os meus repórteres o seguinte: aqui nós precisamos responder as 6 perguntas do lead. O que, quem, quando, como, onde e por quê. Mas também nós precisamos responder a 7ª pergunta do lead, que é e daí? E daí significa o que isso tem a ver com a sua vida, com a vida real que está acontecendo. Uhum. Né? O que isso representa para a sua vida. Em que medida essas 6 perguntas respondem ao que efetivamente é a estrutura da realidade? De que maneira nós podemos mostrar para eles, olha, isso aqui é a realidade. Então, é isso que a gente busca no Brasil Sem Medo. E temos feito aí um trabalho persistente, né? E reunimos uma boa equipe, né? Temos lá, os meus sócios são o Bernardo Kister, o Silvio Grimaldo. Temos também a brilhante participação do nosso apresentador, escritor, colunista, o Brás. Brás é um figura, Oscar, cara, né? gente boa demais. Então, tem sido uma experiência muito gratificante para mim, trabalhar ser o editor-chefe do Brasil Sem Medo, né? Publicar lá as minhas crônicas também, as minhas entrevistas, fazer as minhas entrevistas, ouvir as pessoas, enfim, tentar dar sequência ao trabalho que foi iniciado pelo professor Olavo lá em 1993, quando ele publicou na verdade, os 3 livros que são a trilogia que abriu, né, assim, todo o trabalho do professor Olavo, que foi a Revolução Cultural, a Nova Era e a Revolução Cultural, o Jardim das Aflições e o Imbecil Coletivo. Esses 3 livros, que são a trilogia inicial do professor Olavo. Né? Depois ele iniciou o COF, em 2009. E ele utilizou a internet para tirar as escamas dos olhos dos brasileiros. Ele mostrou a realidade para os brasileiros. Nós vivíamos um teatro no Brasil, um teatro de democracia no Brasil. Não existia. Era o teatro das tesouras. A gente votava no Aécio. A gente votava no José Serra, achando que ele era de direita. Pois eu quero contar uma história. A gente votava no Alckmin. Tá? No Alckmin era o candidato da direita. O Olavo desmascarou isso tudo. E como o próprio Olavo diz, aquilo que você vê, aquilo que entra na ordem da realidade uma vez,
aquilo que acontece uma vez não desacontece. Aquilo que nós vimos, nós não podemos desver. Não tem jeito. Nós sabemos que tudo isso é um grande teatro. Não vamos cair mais nessa. Isso eles não aceitam. O sistema político não aceita isso. As pessoas abriram os olhos. Eu vou dizer para você, eu tenho minha opinião sobre o Bolsonaro, né? Eu não quero entrar nesses méritos do Bolsonaro, se ele errou, se ele acertou. Não quero entrar nesses méritos. O fato é que o Bolsonaro hoje é o grande símbolo agregador da direita brasileira. Ele continua sendo. Goste-se ou não dele. Ele é o maior líder político do Brasil hoje. Claro. É o líder mais popular do Brasil. É óbvio isso, né? Todo mundo sabe disso. Mas ele também erra. E ele erra, e quando ele erra, eu vi uma coisa incrível acontecer. Agora, ontem, o Bolsonaro pega e lança, olha aí, tá certo aí, vamos lançar aí o Beto Richa, candidato a prefeito de Curitiba. Uma ova, Bolsonaro, Beto Richa não, nós não vamos votar no Beto Richa, nós não vamos fazer campanha para o cara que foi 3 vezes preso pela Lava Jato. Não senhor, não vamos não. O Bolsonaro, entende? Só porque você é o Bolsonaro, você acha que a gente tem que engolir isso? Não vamos engolir, não. Com todo o respeito, não vamos engolir, não. Tá? Não vamos aceitar, a direita não aceita votar no Beto Richa. Entendeu? É a mesma coisa se chegasse o Nicolas, lá em Minas, o Bolsonaro chegasse para o Nicolas e fala, olha, bota o AF aqui de candidato a prefeito de Belo Horizonte. Entendeu? É concebível, agora é óbvio que não é concebível isso, né? Então, as pessoas, elas entendem que o Bolsonaro é um símbolo, elas gostam do Bolsonaro, amam o Bolsonaro, mas entendem também que ele não é a coisa em si. Um símbolo não é a coisa em si. Ou seja, ele não é aquilo que nós defendemos. Ele é alguém que representa aquilo que nós defendemos. Hoje representa, pode amanhã não representar, né? Hoje ele representa. Assim como ele representou, por exemplo, uma classe. Ele representou a classe militar e foi eleito inúmeras vezes no Rio de Janeiro por conta disso, né? Sim. Mas veja, essa distinção entre o símbolo e a coisa em si é fundamental. A gente entender, né, o que é o fenômeno do conservadorismo no Brasil. As pessoas acordaram. Elas não podem mais desver. Não vamos aceitar mais esse teatrinho. Né? Não vamos. Eles podem tentar, mas não vão conseguir. Cara, você falou agora há pouco do que a gente votava no Aécio, no Serra. Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade de Geografia. Sim. E já na época eu já estava começando a enxergar tudo aquilo da esquerda. E aí eu já não era mais uma pessoa de esquerda. Eu lembro que em 2002 eu votei no Aécio. Eu votei no Serra. Aí a gente fez uma visita técnica, uma saída a campo para uma cidade aqui em Rio do Sul, aqui perto. 2010, né? Foi 2002. 2002 também, é verdade, isso. É verdade. Aí eu saí, fui, né, e aí a gente chegou numa mesa de boteco e começamos a tomar cerveja. Chegou umas horas, começou a falar uns podres, né? Um falando que caga de porta aberta na casa do sogro, o outro falou, enfim, daí eu cheguei, então tá, vou falar o meu aqui na mesa. Eu votei no Serra pra presidente. Sabe o que é a mesa inteira? Pá, as cabeças todas da mesa, todos os lados voltaram pra você. E o guri que tava do meu lado apontou o dedo em rixa a mim e falou, você é um reacionário, um safado, isso aqui. Eu comecei a torcer o dedo do guri, quase quebrei o dedo dele. Cara, eu fico pensando, cara, como é que a gente podia ser trouxa de comprar briga com um cara... Um cara desse, né? Por um cara desse. Que, assim... Hoje eu compro briga, eu já comprei briga pelo Bolsonaro em fila de supermercado, de um maluco durante a pandemia reclamando que os preços estavam altos. Culpa desse maluco na presidência. Eu falei, nada disso, meu querido. Diminuição de oferta. Desculpa, diminuição de... Eita, ô diretor, manda mais uma cachaça que eu tô precisando lubrificar aqui, viu? Diminuição de oferta gerou o quê? Né? Gerou pessoas querendo consumir um produto que tinha menos, porque as pessoas estavam trabalhando demanda, mesmo. né? Expliquei isso pra ele, o cara foi embora, né, me xingando de tudo, né? Ok, pelo Bolsonaro teve essa mudança. Mas, cara, agora pensar, cara, que eu comprava briga por causa do Serra, meu irmão.
Que o Serra, inclusive, o pai de um amigo nosso, Lucas Campos, acho que votou nulo, porque disse que não votava em alguém mais comunista que o Lula. Pois é, ele estava certo. Assim, ou tão comunista quanto ele, né? Assim, ele estava certo. Veja, eu me lembro de em 2006, aí foi o Alckmin, né? Em 2006 foi o Alckmin. O Alckmin, uma vez num churrasco também dos amigos, eu já tinha saído do armário como conservador, né? Mas aí eu falei um dia, fui num churrasco porque você sabe que quando você se torna conservador, você perde muitos amigos. Eu perdi muitos amigos. Mas o idem velho e idem nolho é isso, né? Eu perdi muitos amigos. Então eu costumo dizer que são assim, metade acha que eu sou louco e metade acha que eu sou bandido. Entendeu? Metade acha que eu me vendi para a direita, coisas desse tipo, né? Só estou querendo saber onde está esse dinheiro que a direita usou para me comprar. Tá? Eu não achei até agora. Mas embaixo do colchão não vai. Não, realmente não. Mas enfim, aí eu me lembro de um ex-amigo, fala assim: você vai votar no Alckmin? Você vai votar na extrema-direita! Você vai votar na extrema-direita! Se revoltado que eu ia votar na extrema-direita. Onde está o Alckmin agora? Meu Deus! Mas teve um processo de expansão da janela de Overton que a mídia tradicional também não quer abrir. Né? Porque, por exemplo, passou daquela ala do PSDB, já vira extrema-direita automaticamente. Tanto é que não existe direita no Brasil por conta disso, né? Mas é interessante porque ainda existe um conflito. Eu, pelo menos, vejo, que eu queria saber a tua opinião. Existe um conflito entre essa questão da opinião da extrema mídia em relação àquilo que tem acontecido de fato nas ruas, aquilo que tem acontecido de fato, até na própria política também. Né? Porque, querendo ou não, eu acho que essa janela de Overton acabou extrapolando um pouco do limite e fez com que agora eles estão tentando, através de mecanismos de censura, trazer de volta esse jogo das tesouras. E se eu não estou enganado, até a própria nomeação do Beto Richa pode ter sido um erro do Bolsonaro e pode, inclusive, fazer com que nós, a direita, tenhamos que engolir a seco novamente essa dualidade desse pacto de Princeton, né? Essa divisão novamente entre PT e PSDB, né? É o que eles querem, né? Eles querem que volte o Teatro das Tesouras, que o Teatro das Tesouras seja a democracia. Né? Isso é feito há muitos anos, assim, há mais de 100 anos é feito pela esquerda. Né? Você domina os dois lados do processo, né? Você é o seu próprio inimigo. E aí você nunca perde. Se você é o seu próprio inimigo, você nunca perde. Se você é o seu próprio adversário, você nunca perde. E a esquerda foi vencendo e vencendo dessa maneira. Né? Fomos dominados aí por 30 anos, né? Toda a nova república a gente foi dominado por esse Teatro das Tesouras. Eles sonham com isso. Mas para isso eles precisam fazer uma coisa muito difícil. Eles precisam criminalizar metade da população brasileira. Pelo menos metade da população brasileira. Segundo as urnas eletrônicas. Segundo as infalíveis urnas eletrônicas, exato, metade da população brasileira tem que ser criminalizada. E é assim que a esquerda pensa mesmo. Eles acham que o sujeito que sai para apoiar o Bolsonaro ou para qualquer manifestação de direita no Brasil, eles acham que essas pessoas são criminosas. Elas têm que ser presas, elas têm que ser tiradas de circulação. Elas não têm o direito de fazer isso. Não têm o direito. Uma colunista do UOL disse que o seguinte, aqueles gorilas lá da torcida, uma torcida lá de São Paulo, da Gaviões da Fiel, depois eles até pediram desculpa, né, o presidente, mas que eles bloquearam, né, foi a Miri Lacombe, né? A Miri Lacombe. O pessoal que bloqueou, né, esse pessoal foi elogiado pela Miri Lacombe, e ela falou, isso aí me lembra o filme Bastardos Inglórios, que mostra a perseguição aos nazistas. Quer dizer, eles consideram, tá, o sujeito, a senhorinha que vai de camisa da seleção numa manifestação da direita, consideram como nazista.
Entendeu? Eles nos consideram todos os que votaram, os que apoiaram o Bolsonaro em algum momento, em qualquer momento, tá? Ou que comparece às manifestações pacíficas, porque durante 10 anos todas as manifestações da direita foram pacíficas, não tinha um vidro quebrado, um empurrão, um pneu queimado, nada, absolutamente nada. Inclusive essa última do Bolsonaro foi assim, né? Tudo limpo depois da manifestação, uma beleza. A única exceção é aquela farsa que aconteceu no 8 de janeiro. Por que será que só aconteceu isso uma vez e nunca mais? Por quê? Justamente no dia 8 de janeiro aconteceu isso e nunca mais. Quer dizer, eles querem criminalizar todo mundo, toda a direita brasileira. Eles querem criar no Brasil o crime por associação. Porque não basta você é o seguinte, para você ser considerado um criminoso, basta, sabe o seguinte, um comentário no WhatsApp, num grupo privado de WhatsApp, um emoji, tá? Que você faz em algum comentário que seja considerado supostamente golpista, já te torna um criminoso. E esse processo é terrível, porque hoje o que nós temos é um regime ditatorial que está, por um lado, promovendo a perseguição implacável da oposição, perseguição implacável. Isso que você sabe quem faz, que é o tribunal sediado lá em Brasília, não vou falar nomes aqui, né? Aquele tribunal que promove a perseguição implacável, que coloca a sua polícia política contra cidadãos comuns. Tem isso daí. E tem, por parte do executivo, que é a outra parte da aliança governante, da ditadura, porque a ditadura é uma aliança entre esse tribunal e aquela turma que está no poder executivo, domina o poder executivo. O que essa turma do poder executivo está fazendo? Está destruindo o Brasil. Está destruindo em todos os níveis. Está destruindo a economia do Brasil. Está destruindo a educação no Brasil. Está destruindo tudo. Todo o sistema econômico brasileiro está sendo destruído progressivamente. Tudo que dá certo no Brasil está sendo perseguido hoje. Tudo que dá certo no Brasil está sendo perseguido. O que dá mais certo no Brasil? Quem leva a economia brasileira nas costas? Há anos, o agronegócio. Eles estão sendo perseguidos. Está havendo um desmonte do país, das forças vitais da sociedade brasileira. Eles estão desmontando. Aí você fala, mas eles não conseguem prender milhões de pessoas. De fato, é muito difícil prender milhões de pessoas. Mas olhe para os exemplos das sociedades totalitárias ao longo da história. Olhe para a Rússia de Lenin e Stalin. Olhe para a China de Mao Tse-tung. Olhe para o Camboja de Pol Pot. Olhe para a Cuba de Fidel Castro. Em todos esses países promoveram o quê? Perseguição sistemática e colocaram milhões de pessoas em campos de concentração. Assassinaram milhões de pessoas com duas armas principais. A arma da repressão e a arma da fome. A arma da fome. Entende? Então, é assim que eles tratam o povo. Uma definição de comunismo, você sabe qual é? É o regime em que o governo declara guerra ao povo. E eu não tenho a mínima dúvida de que esse regime que nós estamos vivendo hoje, ele já declarou guerra ao povo brasileiro. Eles estão em guerra contra o povo brasileiro hoje. Em guerra aberta contra o povo brasileiro. Porque o ocupante da presidência é o verdadeiro preso. Estão falando em prisão do Bolsonaro, né? Pode ser que aconteça. Mas ainda que eles prendam o Bolsonaro, o ocupante da presidência vai continuar preso. Porque hoje ele está preso. Ele não consegue sair em ambientes não controlados. Ele não consegue andar na rua de qualquer cidade brasileira. Ele não consegue entrar numa padaria para tomar um cafezinho.
para comer um salgado. Ele não faz isso. Ninguém ama esse sujeito. Ninguém ama, mas nem os seus próprios correligionários não amam esse sujeito. Não gostam dele. No fundo o desprezam. Aí as pessoas falam, mas é ladrão, né? Fala, ladrão é o menor problema desse indivíduo. O ser ladrão é o menor problema desse indivíduo. Ter sido ladrão, ter sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, por 9 juízes diferentes. Entende? Eu não estou fazendo aqui uma conjectura, estou me baseando em condenações que passaram por 3 instâncias da justiça, por 9 juízes diferentes, com milhares de provas e evidências, com amplo direito de defesa. Amplo, mas jamais se viu uma quantidade de recursos, tá? Como na defesa do ocupante da presidência. Então ele teve amplo direito de defesa, foi condenado. Mas eu digo para você, essas condenações eram o menor problema dele. Muito maior que isso, mas muito maior que isso, foi o auxílio que ele deu a regimes ditatoriais do nosso continente, não apenas no nosso continente, na África também. O auxílio que ele deu, o apoio que ele deu ao movimento comunista internacional. Isso foi o pior. Isso foi o pior. E veja, você nem pode considerar corrupção. Sabe por quê? Porque era algo legalizado. Legalizado. Dar esse dinheiro, entregar na mão de uma ditadura genocida como na Venezuela. Na Venezuela, a Venezuela é um campo de concentração ao ar livre, que as pessoas estão morrendo, que elas lutam para sair daquele país. Aliás, vou indicar um livro, Se Houvesse um Homem Justo na Cidade, se houvesse, do nosso querido Diogo Fontana. Sensacional. Eu quero trazer ele aqui no programa. Tá? Um livro sobre a história de um venezuelano que foge desse regime. Ele se enfiou lá em Timbó, não quer vir para cá mais. Ele morava aqui do lado. A Venezuela hoje tem mais refugiados. Ela tem 7 milhões de refugiados. Ela tem mais refugiados do que a Ucrânia, que está em guerra. É o país que tem mais refugiados no mundo. E é esse regime criminoso, genocida, que o atual ocupante da presidência apoiou e continua apoiando. Ele tem sangue nas mãos do povo venezuelano. Sangue nas mãos. Isso é muito maior do que qualquer condenação que ele tenha tido na Lava Jato, por graves que sejam, né? Não estou desfazendo. Existiram esses crimes. Foram anulados, né? Os julgamentos que duraram tanto tempo foram anulados por uma questão de CEP, de Código de Endereçamento Postal. Aí tiraram o sujeito da prisão e o transformaram em candidato. Praticamente proibiram a campanha do então presidente. Proibiram a campanha. Censuraram de todas as formas. Criaram um sistema eleitoral, implantaram um sistema eleitoral inauditável. Que a gente sabe que é infalível, é óbvio. É infalível. Quem vai... a gente sabe que existe algumas ninguém ousa, né, falar nada. Não, a gente sabe que existem alguns dogmas que não podem ser contrariados de forma alguma. Uma das certezas da vida é a morte, a outra são os impostos e a outra é a infalibilidade das urnas eletrônicas. Tudo isso a gente sabe. Perfeito, tá? claro. Vamos deixar bem claro aqui para todos. E aí colocam o sujeito na prisão. Aí eles ficam falando de golpe. Gente, o golpe já aconteceu. Os golpistas estão no poder. Será que ninguém... As pessoas precisam ouvir isso. Claro. Os golpistas estão no poder. Mas eu acuso do que somos. É claro, é como o Olavo falava. Tudo aquilo que os comunistas utilizam como acusação foram crimes que eles já cometeram. Os comunistas são
Eles sempre fizeram. Ao longo da história, foi sempre assim. Eles acusam os outros do que eles fizeram. Eles xingam os outros daquilo que eles são. Hoje nós somos governados por um regime golpista. Houve no Brasil um golpe revolucionário em várias etapas. Vai cair seu programa aqui? Não! Não, e se cair o programa, vai cair no meu canal e tá tudo. Você tá em casa aqui, pô. Houve um golpe revolucionário em várias etapas que está em andamento. Tem várias fases do golpe. Tem a fase, por exemplo, a fase tributária, com o confisco tributário que foi aprovado, inclusive com o voto de alguns supostos direitistas, né? Tá? Que não preciso falar em nomes aqui, mas tem isso, né? Votaram a favor da reforma tributária, que é um abismo tributário em que eles vão colocar o país. Seguindo o quê? Os 10 mandamentos do Manifesto Comunista de 1848. Vá lá, eu não estou mentindo. Não precisa acreditar em mim. Acredita agora no Karl Marx, não é mais o Groucho Marx. Acredite no Karl Marx, não em mim. Vai lá e leia o que essas pessoas querem para o que o Marx e o Engels queriam para a implantação do socialismo. Está lá muito claramente, abolição do direito de herança. O governo atual não defende isso. Imposto fortemente progressivo. O governo atual não defende isso. Desapropriação das terras. O governo atual não defende isso. Centralização do crédito nas mãos do Estado. O governo estadual não defende. O governo atual não defende isso. Sim, é claro que defende. Tudo isso. Eles estão implantando o programa do Manifesto Comunista de 1848. Não tem diferença. Mas eu não estou... Leia o manifesto. É um texto pequeno, curtinho, e tem esses 10 medidas para a implantação do comunismo, que estão sendo implantadas agora. Outra medida desses 10 mandamentos do comunismo é confisco dos bens de emigrados e rebeldes. Quem são os emigrados num governo socialista? Quem são os rebeldes no governo socialista? São agentes da revolução, né? Não. Os emigrados e os rebeldes. Quem são os emigrados e os rebeldes? Aqueles que ousaram contrariar. Então, entendi errado, de imigrado para imigrado. Os perfeito. emigrados são os exilados. Uhum. É a Ludmila Lins Grilo. É o Alan dos Santos. É esse pessoal que teve que... O Monarca, até o coitado do Monarca. Pegaram até um maconheiro. Até o Monarca teve que ir lá. Então, mas ele é vítima também disso. Lógico. Pelas coisas que... Não importa as opiniões que ele tem e tudo mais. Ele está sendo perseguido também. Né? Então, esses são os exilados. E tem os rebeldes, que são os rebeldes somos nós. Uhum. Os rebeldes. Confisco dos bens das pessoas. Eles não estão fazendo exatamente isso. O sujeito que pagou ônibus para manifestantes que foram para Brasília, né? Esses caras estão sendo perseguidos, tiveram seus bens confiscados, seus bens bloqueados, porque pagaram o ônibus, como vinham pagando há 10 anos, tanta gente pagando o ônibus, né? As pessoas pagando do próprio bolso, às vezes, muitas vezes, né? Eu vim de graça, as pessoas vão de graça, né? Mas tinha gente que organizava, que ajudava, né? As manifestações que sempre foram pacíficas, aí, de repente, porque eles pagaram o transporte num dia que deu merda, né? Que foi o 8 de janeiro, aí eles são acusados de atentado violento contra o Estado de Direito. Aliás, o Estado Democrático de Direito não existe. O que existe é Estado de Direito, que é o chamado Império da Lei, e existe a democracia. A democracia que é uma forma, na verdade, é um método de escolha, né? Um método de escolha dos governos. A democracia é assim, ela foi já, a palavra democracia eu não uso mais. A palavra democracia foi deturpada de uma tal maneira. E não é de hoje que
que ela foi deturpada, né? A palavra democracia. A palavra democracia, ela vem sendo deturpada desde a antiga Grécia. Se você lê a República de Platão, nos livros 8 e 9 da República de Platão, ele diz como é que a democracia se transforma em tirania, que é exatamente onde nós estamos hoje. A transformação da democracia em tirania. É exatamente aí que nós estamos. A transformação da democracia em tirania. A democracia hoje é o que estava lá... País que tem o nome democracia, que tem democracia no nome, é ditadura. É só substituir a democracia por revolução e você tem o nome verdadeiro. É isso. Então, a democracia foi algo que foi perdido. Perdido. Né? Assim, ela foi tomada, essa palavra foi esvaziada de sentido. Ela foi prostituída. E ela foi, por fim, utilizada para justificar o assassinato daquilo que ela representava anteriormente. Né? Você tem os algozes da democracia hoje se apresentam como os defensores da democracia. Essa é a questão. Os algozes da democracia se apresentam como defensores da democracia. E, na verdade, é a democracia que ela substitui na verdade, a república. E que no Brasil nós temos muito problema com o termo república, né? Porque a gente associa sempre ao golpe da República de 1889. Mas nós temos que pensar no sentido original, grego da palavra república. Né? No sentido grego e latino da palavra república. Né? A politeia, no caso dos gregos, e a res publica, a coisa pública. Então, esse sentido foi totalmente abolido hoje no Brasil. O que você tem hoje é uma casta governante, tá, que declarou guerra ao país, declarou guerra à sociedade. É isso que nós estamos vivendo hoje. Esses que estão exilados agora, eles na verdade, eles antecipam a nossa situação. Porque nós, Bruno, estamos vivendo hoje no Brasil como exilados internos. Tá? Existe um exílio interno dos brasileiros hoje. Nós estamos vivendo um exílio interno dentro do nosso próprio país. Total sentido. Porque nós temos que controlar as palavras. Você entende? Nós temos que controlar o que dizer aqui. Porque se eu usar determinadas palavras, se eu citar determinados nomes aqui, eu posso ser perseguido. A polícia pode bater a minha porta amanhã. Tá? A polícia pode me colocar numa cela solitária como o Felipe Martins está hoje. Eu queria falar justamente sobre ele. Uhum. Entendeu? Pois é, eu queria justamente falar sobre ele antes, mas eu só queria lembrar uma coisa, tá? Que o podcast está indo. Eu só queria falar uma coisa, tá? Eu tô na minha terceira dose, tá? Tomando minha terceira dose, viva o SUS. Felipe Martins, cara, porque eu vejo o seguinte, tá? O ponto que a gente chegou hoje no Estado brasileiro de colocar um ajudante de ordem de um ex-presidente na cadeia, numa solitária, enquanto a gente vê, por exemplo, fuga de presídio, André do Rep solto por ministro do Supremo Tribunal Federal. Cara, aí eu vou emendar uma pergunta na outra, mas eu quero que você entenda como é que tá sendo essa dinâmica dessa minha pergunta. Sim. Em que distopia que a gente tá? A gente tá em Aldous Huxley, Franz Kafka, ou a gente tá em George Orwell? Cara, onde é que a gente tá? Nós estamos em todas ao mesmo tempo. Eu escrevi meu livro agora, O Mínimo sobre as Distopias. Eu tô levantando a bola para você falar desse livro. Vamos. Meu livro. Nós estamos, de certa maneira, no 1984, que é o controle do Grande Irmão. O que é o Grande Irmão? O Grande Irmão é um personagem que não tem nome. Que ele representa o quê? O partido, o sistema. Nós somos governados hoje por um partido-estado. Tá? Isso é 1984. Admirável Mundo Novo, ele se refere à questão dos costumes. Quer dizer, você tem uma degradação dos costumes morais e comportamentais da sociedade, tentando envolver toda a sociedade num ciclo de prazer,
de perversão e tudo mais. Isso nós estamos vendo também acontecer no Brasil. Né? Existe essa tendência no Brasil. Perfeito. Hoje, né? Fahrenheit 451, livro em que no enredo, na história de Fahrenheit 451, os livros são proibidos e são queimados, né, por bombeiros incendiários. O que representa o livro? O livro representa a liberdade. A palavra livre e a palavra liberdade têm a mesma raiz semântica. Livre e liberdade. E o que representa o livro no Fahrenheit 451? A inteligência. E o que é a inteligência? A capacidade de apreender a realidade. Então, quando você destrói os livros, quando você... o Ray Bradbury, que é o autor do Fahrenheit 451, ele está simbolizando a destruição da inteligência. Você não pode mais enxergar a verdade. E, finalmente, nós temos o Processo de Franz Kafka. E aí eu chego ao Felipe Martins. Perfeito. O Processo de Franz Kafka é um livro que começa com a seguinte frase. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., porque uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Foi exatamente o que aconteceu com o Felipe G. Martins. Alguém certamente deve ter caluniado Felipe G., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Qual era o crime dele? Aí ele fugiu do país. Como se ele não pudesse viajar, porque ele poderia viajar para fora Sim. do Brasil. Então, não teria nenhum impedimento, ele não cometeu crime nenhum. Mas ele não viajou para fora do Brasil. Ele viajou para dentro do Brasil. Ele veio para Curitiba e depois para Ponta Grossa. Está provado isso. E ele continua dentro daquela cela infecta. Mesmo sendo provado que o crime do qual o acusam não existiu. Está provado. As provas materiais estão na mão do juiz. Do juiz, do acusador e da vítima. Que é a mesma pessoa. Entende? Agora eu queria ler um poeminha aqui. Cara, por favor. Sobre o Felipe Martins. Uhum, tá? Vamos lá. Já leu antes esse poema ou não? Não, foi lido na internet, mas eu não li. Eu vou... Aqui. É porque, pô, se fosse uma coisa exclusiva aqui do programa, se fosse... Pô, eu ia já dar aquele ar, né? Mas eu faço questão que você leia, então, por favor. Paulo, vamos lá. Aqui, olha. É do meu amigo Vicente Pessoa. Vicente Pessoa é um poeta baiano. Vicente Pessoa. Vicente Pessoa. Gente finíssima. Então. E ele diz, eu vou até tirar aqui porque eu tenho que ler direitinho para você. Felipe, se você fosse um traficante, um estelionatário, um assassino, tivesse abusado de um menino, portasse uma extensa ficha de assaltante, se agente militar de uma ditadura criasse o mensalão de um ministério, matasse o Celso e outros 7, sério, sua vida estava agora mais segura. Tivesse saqueado a Petrobras, ou fosse sintonia de um comando, teria Globo e Folha conclamando por sua liberdade, meu rapaz. Mas você estaria livre, certamente. Talvez o elegeriam presidente. Meu Deus. Acho que tá bom terminar assim, né? Não tá bom terminar assim, porque a gente vai terminar de uma outra forma. Porque foi impactante, foi pesado. Eu concordo contigo. Porque é o dilema que eu vivo também, cara. Que você vive, que nós vivemos. Porque a minha esposa esses dias perguntou pra mim. Tá, e aí? E se te prenderem, né? E até foi aquela coisa do ciclo d'água que você falou, né? Da pedra jogada e dos círculos d'água. Que você explicou círculos comigo. Concêntricos, né? Ciclos concêntricos, Você exatamente. joga uma pedra no lago e os círculos vão se formando. Uma hora chega na gente, entendeu? Uma hora esses círculos vão chegar na gente. Se o processo não for interrompido. E o processo, entende? Porque ele pode ser interrompido. Exato. Né? Mas aí ela me perguntou isso, né? E eu, cara, de uma forma muito, muito sincera, eu falei pra ela, pô, a gente... o dia, né, que começaram a pegar pessoas próximas de mim, aí citando Bertolt Brecht,
né? Quer dizer, pegaram fulano, mas eu não era, tal. O dia que chegar perto de mim, opa, aí eu realmente vou ter que me preocupar. Mas eu prefiro cair, né, em pé, né, pelo menos dentro dessa luta, né? Mas eu não vou querer encerrar dessa forma, que o poema realmente foi maravilhoso, foi pesado. Mas, cara, atrás de ti tem o teu livro ali, ó, tá vendo? Ó? Opa, Nossa Senhora dos Ateus. Tá aí, ó. Eu vou pedir pro diretor trazer uma caneta, por favor. Tá? Diretor, Beleza. por favor. Isso não estava nem previsto no programa agora, tá? Então, mas o nosso diretor já tá aí, ó. Tá esperto, já trouxe. Opa, obrigado. Então, eu vou te pedir, cara, porque assim, ó, toda vez que eu compro um livro, Sim. embora o autor não esteja na hora, mas quando eu me encontro com o autor, eu vou fazer questão de pedir. Você tá vendo o livro que tá atrás de ti? Sim. Do Rafael Fontana? Sim. Por gentileza ali pra mim, e da Ana Campanholo também. Dana. Da Ana Campanholo tá aí. Tem coisa boa aqui. Cara, mas pô, o Morgenstern eu ainda vou trazer aqui no podcast e ainda vou entrevistar ele, eu tô viu? em boa companhia. É que nem meu pai dizia: junta-te aos bons e serás confundido. Porque assim, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, tá? O livro da Ana Campanholo que tá aqui na minha mão, tá aqui, ó. Com o maior orgulho. A luz não tá pegando direito, mas tá aqui, ó. Autografado pela Ana. O Chernobyl do Rafael Fontana tá aqui. Tá autografado com uma baita... Assim como o livro do Cláudio Caivano, o livro da Paula Schmidt, o livro de muita gente. Então, meu caro, eu vou ter a honra de gravar o momento de você autografando o meu livro Nossa Senhora dos Ateus. Oh. Esse momento, ó, nenhum desses autores Estava aqui. teve registrado isso. Registrado. Mas, ó, gente, eu vou ter, então, o meu livro registrado pelo Paulo Briguet. Então... Para meu amigo, eu vou até citar o que estou escrevendo aqui. Bruno Alemã. O 2 L's, né? 2 L's e D mudo, exato. E-M-A-N-D. Companheiro de ofício, né? Comunicação e luta. Com um fraternal abraço do Paulo Briguet. Ok, o fraternal abraço, tá ok? Um abraço hétero, tá ok? É isso aí. É isso aí. Mas viu, Bruno? Esse livro aqui conta sobre a história da minha conversão, né? Eu li Tem algumas muitas- passagens, eu achei sensacional. Você falando das viagens de São Paulo para Londrina, né, pro interior de São Paulo, falando da... Pô, porque eu gosto de livro de conto por causa disso. Porque você não tem a obrigatoriedade, o autor não te dá a obrigatoriedade de começar do começo e pro fim. Você vai pegando histórias e vai lendo. E assim, Isso aí. por exemplo, eu li o mínimo do Olavo. Certo. Então, Muito obrigado. Ó, só ser citado na mesma frase do Olavo já me dá um grande orgulho. podia viu? ter durado 2 horas. Ah, eu queria imagina. ter falado da influência do Olavo, não só na política, como na cultura brasileira. O que seria do Brasil sem Olavo? Eu queria ter falado sobre o jornalismo no Brasil, Sim. sobre a formação de jornalistas. Queria ter falado sobre tudo isso. Mas a gente Mas- volta qualquer Mas hora. é o que eu tô te falando, você vai ter ser obrigado a voltar pra cá. Pode deixar, Bruno. Vai ser um prazer. Cara, Viu? queridão. Tudo de bom, viu? Pô, muito feliz de você ter vindo aqui. E foi uma epopeia a gente conseguir chegar, Mas gravar. valeu, mas né? Isso foi sensacional, cara. Pô, muito bom, muito obrigado. E obrigado a você também que nos assistiu aqui nesse podcast, né? Só lembrando, né, que nós temos os nossos patrocinadores, começando por Uroclínica do Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 1500, cuidando da saúde do homem, aqui em Balneário Camboriú, na Avenida do Estado 1350. Telefones 47 3264 0005 e também 47 988 17 9134, esse número com WhatsApp. Entra no site www.drdiegourologista.com.br. Também temos Lance Madeira Plástica, os melhores móveis de área externa, melhor durabilidade, melhor resistência. E você pode entrar no site www.lance.eco.br, no telefone 479-9232-3393. Você entra em contato com a equipe comercial e, ó, entrega para todo o Brasil. Se você mora lá em Belém do Pará ou se você mora na Parnaíba, na Foz do Rio Parnaíba, no Piauí, eles entregam para você. E também com o apoio do nosso querido amigo do Beto, do Açaí Insano,
o melhor e mais recheado açaí de Balneário Camboriú e região, hein? Se você mora em Balneário Camboriú ou Camboriú, entre em contato pelo telefone 47 9174 9778, ou melhor, WhatsApp, e peça o seu açaí por lá, tá ok? E também lembrando, a chave Pix aqui do programa é pix.mdbc@hotmail.com. Pessoal, sem mais delongas, eu vou me despedindo aqui. Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Valeu! Deu bom? Como legal? diz aquele meme lá do travesti estuprado, foi ótimo.